Quer ficar rico com dividendos? Então presta atenção. Talvez você tenha sido iludido. Tem gente jurando de pé junto que os dividendos não são relevantes para os seus investimentos. Apesar de vários players do mercado não pararem de falar sobre dividendos a toda hora, aí fica a dúvida, será que a ideia de viver de dividendos é uma ilusão? Bom, eu gravei esse vídeo aqui para te explicar sobre isso. E nos próximos minutos eu vou te explicar a dinâmica dos dividendos, porque muitos argumentam que com base nessa dinâmica, a ideia de viver de dividendos é uma ilusão. Como é que a gente aqui do Clube do Valor enxerga essa questão? O que eu acho? É ilusão? Não é? É um caminho bom ou o melhor caminho? E sendo um bom caminho, qual é o melhor jeito de você selecionar ações, dividendos? Que eu vou te mostrar nesse vídeo, mas eu quero que você comente antes se você investe em boas pagadoras de dividendos, sim ou não, se você acha que é ilusão, sim ou não. E vamos lá. Primeiro, vamos alinhar todo mundo aqui. O que são dividendos? Direto ao ponto. Dividendos são a parte do lucro que uma empresa distribui ao seu acionista. Exemplo fictício, digamos que o Clube do Valor esteja na bolsa, tem ações de código CDVL3 e você compre 5% do Clube do Valor. Aí digamos que o Clube do Valor lucre 10 milhões de reais e distribua 40% desse lucro em dividendo. Detalhe, esses 40% chamam payout. Se a empresa lucrou 10 e distribuiu 4 milhões, você que tem 5% das ações vai receber 200 mil reais, beleza? Alinhados? Então vamos para o próximo tema, que é sobre a suposta ilusão de viver de dividendos. Até aqui você concorda, né, que para receber dividendos você precisa antes comprar ações, beleza? Alinhados? Ao comprar ações de uma empresa, você vira sócio dessa empresa e o valor total de uma empresa, o que é? Ele é calculado como a soma de todos os fluxos de caixa futuro que essa empresa tende a gerar, trazidos a valor presente, somados ao seu caixa. E qual que é o grande ponto aqui? Quando uma empresa paga dividendos, o que acontece? O valor sai do caixa da empresa e entra na conta dos acionistas. No exemplo que eu dei do Clube do Valor, se o clube gerou 10 milhões de lucro e tem lá 10 milhões em caixa e distribui esses 4 milhões em dividendos, no dia da distribuição, o que vai acontecer? Os acionistas vão receber ali a sua parcela de dividendos e a empresa vai passar a valer 4 milhões de reais a menos, porque saiu 4 milhões de reais do caixa da empresa, reduzindo o seu valuation. E é isso que a gente vê no mercado. Vamos pegar um exemplo aqui com a BB Seguridade. Valor de mercado, 80 bilhões. Em fevereiro, pagou 4,4 bi em dividendos, R$ 2,30 por ação. A cotação dela estava em R$40. Se você tinha 1.000 ações da BB Seguridade, nesse caso, você teria recebido R$ 2.300 de dividendos. Só que no dia do pagamento, a cotação caiu de R$ 39,50 para R$ 37,20, exatamente o valor do dividendo por ação. Ou seja, você recebeu R$ 2.300 e ao mesmo tempo o seu ativo se desvalorizou em R$ 2.300. Naquele momento, o seu patrimônio permanece absolutamente igual. Você não ficou mais rico. E é isso que muitos educadores financeiros alegam quando eles falam, né, de peito estufado, que viver de dividendos é uma grande ilusão. E tudo que eles contam, que eu acabei de contar aqui, é verdade, tá? Não inventei nada. É assim que é a dinâmica no curto prazo dos dividendos. E aí você pode se perguntar: poxa, Ramiro, mas como é que tem tanta gente que enriquece com dividendos e o Barsi e outros grandes investidores? E eu acredito que é muito importante você entender o que eu vou te mostrar aqui e comparar isso com a tese de que viver de dividendos seria uma ilusão antes de você formar sua própria opinião. O fato é que existe uma explicação que contrapõe esse argumento de que viver de dividendos é uma ilusão. Eu sei que isso pode ser uma grande confusão para ti, porque é um monte de manchete, cada um falando uma coisa, cada um argumentando algo que você pode se sentir muito confuso ou sem tempo para aprofundar e pode estar cheio de dúvidas. E como a gente genuinamente se importa em responder as suas dúvidas, a gente está abrindo aqui para a semana algumas vagas de sessões gratuitas de conversa com especialistas do Clube do Valor, em que um especialista nosso vai te ligar, vai conversar contigo, vai entender o teu perfil, entender teus objetivos e te ajudar genuinamente a tomar melhores decisões. Pode agendar uma conversa apontando o celular aqui para esse QR Code ou apertando aqui no primeiro link na descrição, que nessa conversa a gente vai tentar te ajudar a saber usar o método para saber sempre quando comprar e quando vender um investimento. Foi essa conversa que o Henrique teve recentemente,
pessoalmente, né? Ele falou aqui com o João do clube, deixou essa mensagem bem legal, dizendo que se sentiu mais seguro para investir. Então vale a pena apontar o celular para esse QR Code para conversar conosco e tirar suas dúvidas. Enquanto você vai fazendo isso, eu quero seguir aqui trazendo o que seria o contraponto a essa ideia de que viver dividendos é uma ilusão. E para isso eu quero usar um exemplo que talvez você se identifique. Eu quero falar aqui sobre as ações da Coca-Cola. Talvez você não sabe, mas a Coca-Cola está listada na Bolsa de Valores norte-americana há bastante tempo. Em 1919, as ações da Coca-Cola custavam $40. Em 2012, essas ações estavam valendo $350 mil. Ou seja, quem investiu 100 anos atrás viu seu patrimônio crescer por 8.750 vezes. Um retorno muito bom, mas talvez você pense, poxa, Ramiro, são 92 anos de retorno, pelo amor de Deus, eu tenho 40 anos, eu não vou viver até os 132, e é verdade. Mas o que eu quero te mostrar é que quem só comprou ação e viu esse século passar, transformou 40 em 350 mil. Agora, quem comprou a ação, recebeu os dividendos e pegou os dividendos para comprar mais ações, ou seja, reinvestiu os dividendos, transformou $40 em $10,5 milhões. Torno quase 30 vezes superior. É um outro exemplo, um estudo do Jeremy Siegel, professor de Wharton, que analisou quanto o investimento de $100 feito no mercado de ações em 1871 teria se transformado até 2011. E esses $100 teriam se transformado em 250 mil. Isso sem o reinvestimento dos dividendos, na hipótese do cara botar dinheiro em ações, pegar os dividendos e gastar no dia a dia. Agora, o cara que pegou os dividendos recebidos e comprou mais ações, teria transformado $100 em $8 milhões. E basicamente essa foi a lógica por trás de grandes nomes que construíram patrimônio com dividendos, como Luiz Barsi. E trazendo para o exemplo que eu dei, né? Vamos supor que você seja sócio do Clube do Valor, recebeu lá seus $200 mil. Se você tivesse pego esses $200 mil para comprar mais ações do Clube do Valor e o clube seguisse crescendo, digamos que crescesse o lucro em 20% no ano seguinte, lucrasse 12 milhões em vez de 10 e distribuísse 40% desse lucro de novo, a distribuição no segundo ano seria de 4,8 milhões. Você teria uma participação um pouco maior, um pouco mais do que 5%, então receberia mais dividendos, porque tem uma participação maior e o dividendo distribuído foi maior. Onde é que eu quero chegar? Sim, é verdade, no dia do pagamento do dividendo, a ação, a empresa passa a valer menos. Isso é fato. Assim como é verdade que se você está investindo numa empresa que está crescendo lucro, que está distribuindo dividendos, está gerando riqueza, e você pega esse dinheiro e reinveste na sua carteira, você vai tender a ter uma performance muito boa no longo prazo. Mas tem um detalhe aqui que você precisa saber exatamente quais empresas comprar se o teu foco é investir em dividendos. Isso me leva para o último ponto desse vídeo. Como investir em dividendos da melhor forma. Aqui no Clube do Valor a gente usa a máquina de dividendos, uma estratégia que teria superado bastante a média do mercado, que é uma estratégia que prioriza empresas geradoras de caixa e que estão crescendo os seus lucros e que distribuem dividendos com consistência, partindo do pressuposto de que as empresas na média estão mais baratas. São várias etapas, né? Um filtro de liquidez, o lucro positivo no último trimestre, o lucro crescente nos últimos 3 anos, limite de payout, empresas com menos volatilidade, com grandes dividendos pagos nos últimos 36 meses. E sabe o que é melhor? É que você não precisa ser um gênio como o Luiz Barsi para seguir essa estratégia, porque ela é totalmente quantitativa, como os métodos que a gente segue aqui no Clube do Valor. Detalhe, tá? Você pode conhecer melhor essa estratégia no e-book totalmente gratuito que a gente escreveu aqui, que eu vou deixar aqui no segundo link na descrição, que revela o passo a passo da estratégia e quais ações passam nesse ranking hoje. Só para te dar um exemplo, BB Seguridade, que eu citei aqui como exemplo, está em 10º lugar aí da máquina de dividendos, o que não quer dizer que você deve investir nela, mas sim, se você tá pelo jogo de longo prazo, se você concorda comigo de que sim, é possível viver de dividendos, não é nenhum atalho mágico, nenhuma pílula mágica, nenhum pó de pirilim-pim-pim, é algo que você constrói com o longo prazo, com bons métodos, comprando ações, diversificando a sua carteira, aí talvez isso aqui possa fazer sentido na sua carteira de longo prazo. Mas enfim, achei importante fazer um vídeo mais lúcido para te mostrar que quem grita, não, viver de renda passiva é fácil, é simples, qualquer um vive, não tá certo, assim como quem fala, isso aqui é uma ilusão, porque o dividendo, ele sai do caixa, então desconta do valor da ação, também tá mostrando só uma parte da história. A história completa é que se você comprar boas ações com lucros crescentes, um yield mais alto do que a média, que é um indício que elas estão baratas, e mantiver por um longo período de tempo sem fazer bobagem, você vai chegar mais longe. Agora, como fazer isso, ainda mais para quem é profissional e tem pouco tempo? Bom, pode ser com conhecimento, segundo o link na descrição é para isso, né? O e-book que a gente escreveu aqui, ou com um bom aconselhamento. E aí, para isso, eu te recomendo apertar aqui e solicitar a conversa com um especialista aqui do Clube do Valor. Mas se você quiser seguir no YouTube, vou deixar aqui 3 sugestões de vídeos complementares. Eras isso, um grande abraço e até mais.